E aí, estamos ao vivo? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Palavra. Agora a edição às 8h07 da manhã, um pouquinho mais tarde, mas o mesmo propósito, mesmo esquema, só que um pouco mais tarde. E antes da gente iniciar, para você que assiste essas lives gravadas e para você que acompanha, o Café com Palavra não é só um simples movimento, não é só uma simples live que vocês assistem aqui, que a gente troca uma ideia e aprende. Não, é um movimento, é algo para pertencer, é algo para se sentir parte, é algo para estar junto, é algo para aprender, para evoluir, para crescer. Então, você faz parte disso, todos nós fizemos parte disso. Então, que você possa ter esse entendimento de que o Café com Palavra não é só uma live, toda segunda, quarta e sexta, é um movimento para a gente pertencer, para a gente crescer e evoluir juntos. Show de bola? E esse aviso, né, que o horário agora mudou, agora é um pouco mais tarde, 8h07 da manhã, para ficar melhor para todo mundo. E material complementar para a galera que assiste essa live gravada. Material complementar é colocado lá no nosso WhatsApp, tá? Na nossa comunidade do Despertar, que é um grupo que a gente tem no WhatsApp de crescimento. Então, a gente joga lá todo o material complementar. E as lives ficam salvas no YouTube. Show de bola? Convide pessoas, participe, se sinta parte e não apenas venha aqui consumir, absorver e sem transbordar para alguém. Então manda para alguém, manda essa live para alguém, faz a sua parte para que a gente possa alcançar mais pessoas. Show? Hoje a live é sobre onde está o seu foco. Muito bom dia para você que está chegando aí, muito bom dia para você que vai assistir gravada essa live. Então já compartilha, já manda para todo mundo e vamos nós. Onde está o seu foco? Eu decidi colocar um tema, começando com uma pergunta, que é para a gente já refletir. Porque existe uma diferença entre confronto e afronta. A afronta é aquilo que alguém vá e tenta contra você. É esse tema de onde está o seu foco, já inicia com uma pergunta para que a gente possa entrar nessa live aqui já de uma maneira reflexiva. A gente vai trazer aqui umas histórias bíblicas e uns versículos para que a gente possa trilhar nesse caminho do foco. E qual que é a questão? Essa pergunta de onde está o seu foco é uma reflexão para a gente saber, de fato, aonde é que a gente está e aonde é que a gente está colocando o nosso foco, a nossa energia e depositando nosso tempo. Porque se tem algo que são essas três vertentes, onde você coloca seu foco é onde você coloca sua energia. Ali também está a sua energia. E onde você coloca a energia que você tem é onde você coloca o tempo, o recurso mais precioso que você tem na vida, que é o tempo. Então o foco, ele é meio que o direcionador, o volante da sua energia e do seu tempo. O foco é meio que o volante. Então quando você pega no volante e você direciona, você que está no controle disso, do seu foco. E aí que louco, quanto mais você anda com o carro, mais tempo e mais energia você vai gastando. Então você tem que saber muito bem direcionar o seu foco para que você possa economizar, de fato, a sua energia ali, o seu foco, o seu tempo. Então, enfim, o entendimento dessa live é sobre isso, sobre o foco. Onde está o seu foco é a reflexão de hoje. Então a gente vai mergulhar aqui em Mateus 14, 22 e 33, que não preciso nem falar, que quando Pedro andou sobre as águas lá, que foi um dos maiores exemplos que a gente tem de foco. E a gente vai ler aqui, ó, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Vamos lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho quando chegou a noite. Ele estava ali,
sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." E Jesus disse: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Resumindo, os discípulos estavam no barco, no meio do barco, à noite, uma tempestade. Em outras versões, vai dizer aqui, ó, mas quando Pedro reparou no vento, ou seja, os discípulos estavam num barco, né, no meio do mar, no meio do lago, e estava uma tempestade, muitas ondas, e o barco estava balançando. E Jesus estava no monte orando, ele sentiu essa situação e foi andando por cima das águas até o barco dos discípulos. Só que os discípulos acharam que era um fantasma e ficaram com medo. E aí quando Jesus estava chegando perto do barco, Pedro falou: "Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor andando sobre as águas também." Aí Jesus falou: "Vem." E Pedro, ele foi. Pedro desceu do barco, colocou o pé para fora d'água e começou a dar os primeiros passos em cima d'água, andando sobre as águas. Porém, quando Pedro estava olhando para Jesus, quando Pedro estava com foco em Jesus, quando Pedro estava com os olhos em Jesus, ele estava caminhando direitinho, na boa. Porém, quando Pedro olhou para o lado e viu o vento, sentiu a força do vento, ele afundou. Em outras versões vai dizer aqui, mas quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, quando Pedro desviou só um pouquinho o foco, ele já começou a sentir medo e já saiu daquele contato ali com Jesus e começou a afundar. Então a gente entende aqui várias coisas. Primeiro ponto é que na live anterior a gente falou sobre silêncio, que silêncio também é resposta. Então Jesus subiu sozinho ao monte para orar e estava ali sozinho. Então a gente aprende que nós também temos que ter esse tempo sozinho. Nós também temos que ter esse momento de fato sozinho, onde a gente vai, nós e o Senhor, e a gente vai falar: "Senhor, está acontecendo isso, 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 isso." Você vai literalmente entregar para Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo com você. E esse momento sozinho que vai te fortalecer. O silêncio também é uma resposta. O silêncio também é algo que a gente aprende com ele. Só que qual que é o problema de hoje? São tantas distrações, são tantos estímulos, é tanto barulho que a gente desaprendeu a ficar bem no silêncio. A gente desaprendeu a aprender com o silêncio. A gente quer o tempo todo estímulo, a gente quer o tempo todo barulho, a gente quer o tempo todo distração. Por quê? Porque a gente já se acostumou com isso nessa geração. E a gente não consegue parar e contemplar o silêncio, aprender com isso. Entende? Então esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje. Falta de foco, falta de você direcionar o seu foco para uma coisa. Então depois de ter lido essa história, a gente entende que Pedro, no momento que ele estava com foco em Cristo, no momento que Pedro estava olhando para Jesus, ele estava conseguindo sim. Aí a gente pode traduzir para a nossa vida aqui. Quando você está com os olhos firmados em Cristo, você consegue andar sobre as águas, que é superar os obstáculos da sua vida.
você consegue superar as tempestades da sua vida, você consegue andar de fato sobre as águas quando você está com o olho firmado em Cristo. Porém, quando a gente desvia só um pouco, mas não é muito, é um pouquinho só. É tipo um avião. Sabia que se um avião sair daqui de São Paulo com destino a Nova York, se eu não lembro direito, mas eu vi que se um avião sair de São Paulo para se um avião sair de São Paulo para Nova York, ele desviar, se eu não me engano, 0,5 graus para a direita, 0,5 graus para a direita, ele cai lá em Madrid. Ou seja, um destino que era para os Estados Unidos, vai lá para a Espanha, por causa de 0,5 graus de desvio. Então é a mesma coisa com a gente. Se a gente está com o olho fixo em Jesus, com o olhar fixo em Jesus, e a gente desvia 0,5 graus para a direita ou para a esquerda, a gente sai completamente do foco e cai lá em outro lugar. Então é exatamente isso que a gente tem que ter clareza. Que o nosso foco é um volante de carro. Tá? Gruda essa analogia na sua cabeça. O nosso foco é um volante de carro. E você que está no controle. Você que direciona o seu foco. Você que escolhe aonde você quer andar, em qual rua você quer ir, para onde você quer ir. Você que decide isso. E você está na direção. Só que, onde você colocar o seu foco, você vai ter que gastar combustível, ou seja, a sua energia. E você vai ter que investir ou gastar o recurso mais precioso, valioso, poderoso que você tem, que é seu tempo. Que é onde você coloca ele e não volta mais. É a única coisa no mundo que você não consegue recuperar. O tempo. A gente não recupera o tempo. Se, por exemplo, vocês estão investindo tempo nessa live, é um tempo que não volta mais. Porém, se a gente investe, é algo que traz retorno. Não retorno de pegar o tempo de volta, mas um retorno que aquilo pode trazer para a nossa vida. Então, você está no volante do seu carro, que é o seu foco. Onde você direcionar, vai junto com você a energia, o combustível e o tempo. Então, se você talvez pegar uma rota errada, você vai gastar bem mais tempo, vai gastar bem mais combustível. Ou seja, se você direcionar seu foco para o lugar errado, você vai ter que gastar muito mais combustível e energia com isso e muito mais tempo para dar a volta e chegar no local que você quer. Então, entende a importância que o foco tem na nossa vida? Entende a importância que saber para onde está indo é muito melhor do que você simplesmente sair correndo? Porque se você não sabe para onde você está indo, se você não tem um foco claro para onde você está indo, qualquer lugar vai servir. Qualquer parada vai servir, qualquer lugar vai servir para você. E aí você vai gastar mais tempo, mais energia, seu foco vai estar direcionado no lugar errado. E o sucesso, gente, por que você vê todas as pessoas que têm sucesso no mundo? Elas tiveram que investir tempo, elas tiveram que colocar o foco no lugar certo. O que é sucesso? Na minha opinião, eu aprendi isso com Napoleão Hill. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Ou seja, eu tenho o ideal de valor, ou seja, um foco. O ideal de valor é o meu foco. E eu vou em direção a esse foco realizando todos os dias. Isso para mim é sucesso. Então, você vê uma pessoa, sei lá, Neymar. Você pega o Neymar, ele tem sucesso naquilo que ele acredita, que é o ideal de valor dele, ser um jogador profissional e conquistar tudo. Ele conquistou várias coisas. Então o Neymar tem um ideal de valor, que é o foco, e ele treina todos os dias, ou seja, ele investe tempo e energia naquilo, no futebol. Então eles investiram nisso, energia e tempo naquilo. Você pega qualquer pessoa que você goste aí, que tem sucesso assim na vida. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você vai ver que ela teve um foco, ela teve que investir energia e tempo naquilo. Você pega qualquer pessoa do planeta Terra. Ela teve que ter um foco, ela teve que investir energia e teve que investir tempo. Então, esse é o... Eu não gosto de ficar falando segredo, porque pra mim não existe esse negócio de segredo. Mas esse é o grande objetivo que você tem que olhar. Foco
energia e tempo. Então, as perguntas que a gente faz, elas trazem clareza para a nossa vida. Então, tá aí agora um momento para você refletir. Onde está seu foco hoje? O que você está depositando sua energia e seu tempo? Olha para sua vida hoje. Para tudo que você está fazendo, tudo que você vai fazer hoje, tira um tempo para refletir na sua vida. Onde você está colocando o seu foco hoje? Onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo sua energia? E ainda faz outra pergunta. Qual o retorno que você está tendo disso? Qual o retorno? Então são duas perguntas. Onde está o meu foco hoje? E qual o retorno eu estou tendo desse foco? Qual é o retorno que eu estou tendo? E aí você vai para a terceira pergunta, que é o que você quer. Onde você quer chegar, o que você quer conquistar, aonde você quer ir. Que o seu foco tem que estar nisso. Porque é desafiador, cara, a gente balancear, colocar o foco, o que é, João? Colocar o foco 100% em Jesus, mas mesmo assim buscar as coisas aqui da terra. Em Mateus 6,21, está escrito assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Ou seja, aonde os nossos olhos está, aí está a nossa riqueza. E onde a nossa riqueza está, aí também está nosso coração. Então, se os nossos olhos estiverem firmados em Cristo, se a gente estiver firmado em Cristo, olhando para Ele, mas João, eu olho para Ele, mas eu quero conquistar mais coisas, mas quem falou que você não pode? A questão é a gente não colocar essas coisas aqui do mundo acima de Deus. Porque a gente pode sim buscar as coisas aqui. A gente pode sim ir alcançar os nossos sonhos e fazer aquilo que a gente sempre sonhou. Porém, a gente não pode colocar isso acima dele. Porque a gente precisa entender que Deus criou todo mundo, todo ser como criatura. Todos nós somos criatura dele. Mas alguns são filhos, de fato. E a gente precisa entender que nós não somos daqui. Sabe? Nós não somos dessa terra. Nós não somos daqui. A gente está aqui de passagem. A gente não é daqui. E esse entendimento muda tudo. Se você de fato entender que nós não somos daqui, isso muda tudo na sua vida. Mas tudo, absolutamente tudo. Tudo, tudo. Se você entender que você não é daqui e que você tem um alvo para chegar, que é a eternidade, que é um lugar, e você vai para esse lugar, e se você entender que você não é daqui, que você vai para esse lugar, isso muda tudo na sua vida. Muda seu jeito de se vestir, muda seu jeito de fazer as coisas, muda tudo. Só de você entender esse fato. Porém, você manter o foco em Jesus é justamente você estar relacionado, conectado, em relacionamento com Ele todos os dias. E obedecer aquilo que Ele quer para sua vida. João, mas como que eu consigo? Está abstrato demais. Cara, a gente consegue saber o que Deus quer para nossa vida através da palavra dele, que é a Bíblia, através de direcionamento de outras pessoas, de troca de relacionamento de outras pessoas que vivem o Evangelho, e você pedindo discernimento para ele. E tudo isso exige relacionamento, conexão, busca por santidade e arrependimento. Então a gente buscando isso todos os dias, a gente conectando com ele todos os dias, a gente se relacionando com ele todos os dias, as coisas começam a ficar mais claras pra gente e a gente começa a entender para onde a gente está indo, porque tem o direcionamento dele. Entende? Então, se aonde estiver os nossos olhos, o olho, como a gente viu aqui em Mateus 6,21, os olhos são
uma luz para o corpo. Onde a gente colocar o nosso olho vai afetar completamente o nosso interior todo. E não sou eu que estou dizendo isso, está escrito na Bíblia. Não sou eu. Se o seu olho estiver focado, firmado em coisas que não fazem sentido nenhum, em coisas que não vão agregar em nada para sua vida, em coisas que vão te afastar de Deus, é isso que você está absorvendo para dentro de você, o seu olho. Então aí a gente pode refletir, para onde eu estou olhando? Para onde eu estou olhando na minha vida? Cara, se você responder essas três perguntas, onde está o meu foco? Qual o retorno que eu estou tendo com isso? E o que eu quero para minha vida? Cara, se você responder essas três perguntas de forma clara, nossa, você vai ter um nível de clareza absurdo na sua vida. Só que as pessoas hoje, elas não querem nem parar para refletir sobre isso, porque vai mexer nas feridas, ela vai ver que tá focando no lugar errado, vai ver que tá fazendo coisa errada, e aí não quer gastar energia e tempo para resolver isso. Elas preferem ficar no conforto do problema. Olha o cérebro, como é que ele é louco. O cérebro prefere ficar no conforto do problema que já tá, do que buscar uma nova solução, do que buscar algo novo. Porque gasta bem mais energia e tempo para isso, só que o retorno é bem maior. Então eu faço esse convite para você, se você entendeu de fato, é isso que está sendo dito aqui. E se você quer realmente uma transformação na sua vida, você vai parar e vai refletir nessas perguntas. Onde está o meu foco hoje? Em que eu estou focando? Onde está o meu foco? E isso está dando retorno para mim? Está me ajudando em alguma coisa? Está trazendo retorno para mim? E depois, o que eu quero para minha vida? O que eu quero? O que eu quero fazer? Onde eu quero estar? O que eu quero conquistar? O que eu quero? E aí você tendo essas perguntas respondidas com clareza, você vai ter um foco. Você vai ter um direcionamento, você vai ter uma clareza daquilo. E aí, em Filipenses 3, 13 e 14, diz aqui muito bem que é o seguinte: ó, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Em outras versões, está escrito: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, aqui em Filipenses diz para a gente esquecer aquilo que ficou para trás e avançar naquilo que está na nossa frente. E correr, prosseguir para o alvo. Ou, em outras versões, correr para a linha de chegada, que é Cristo. Então, muita gente fica presa no passado, entrando em depressão por isso. Porque está preso nas glórias do passado, está preso ou porque o passado foi muito ruim, ou porque o passado foi muito bom e hoje não é igual. E aí a pessoa fica presa nesse passado, gerando uma depressão ali. Ou a pessoa está muito estressada com o presente, tá tanto estresse porque não está conseguindo resolver as coisas no presente, ou está com muito estresse porque está resolvendo muita coisa, ou está muito ansioso com o futuro, está preocupado demais com o futuro. Então tem essas três vertentes aí. A gente precisa entender que o passado é para a gente esquecer, já foi. É um tempo que foi gasto, uma energia que foi gasta, que não vai mais voltar, não adianta. Não adianta a gente ficar pensando no passado porque não volta mais. Já foi, já era. O que a gente tem que fazer com o passado é, cara, tá bom, aconteceu isso, 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 eu fiz isso, isso, isso. Eu aprendi. O que eu posso aprender com isso aqui? Beleza, aprendi. Agora, como que eu posso usar esse aprendizado que eu errei, o que eu fiz no passado, para aplicar hoje, para não fazer de novo hoje e para ter um amanhã diferente, um amanhã melhor?
Então o passado é como uma biblioteca, você fica ali pegando os aprendizados que aconteceu, só isso. Só isso. Você fica ali 20% no passado, só nem 20, 10% no passado, só para pegar os aprendizados que aconteceu no passado. No presente você faz. Você faz acontecer, você busca, você vive, você desfruta. E no futuro você planeja. Lembrando que todo planejamento ele não é 100% factível acontecer. Nem todo nosso planejamento vai ser exatamente da forma que a gente planejou. Por isso que eu defendo o que eu acredito. Eu prefiro ajoelhar e perguntar a Deus, o que, que você quer para mim? O que o Senhor quer para mim? Aonde o Senhor quer me levar? Me mostra, me direciona. Do que eu montar o meu planejamento de futuro. Eu prefiro seguir o que Deus tem para mim. Então, é justamente isso. É você esquecer aquilo que passou e colocar o seu foco naquilo que tem pela frente. Naquilo que há de vir. Colocar o seu foco nisso. E avançar, correr, ir para a linha de chegada. E em Provérbios 4:25 diz assim, ó, olhe firme para a frente, com toda a confiança, não abaixe a cabeça envergonhado. Cara, ó, eu vou fazer um desafio para vocês. Pra vocês que estão aqui na live. Julho tem quantos dias do mês? Julho tem 31. Julho tem 31 dias. Ó, amanhã vai começar um novo mês, que é julho. E esse mês tem 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos. Vamos passar esses 31 dias do mês lendo um capítulo de Provérbios por dia, que vai dar 31 capítulos certinho. Então, se você começa amanhã, no dia 1º de julho, lê o primeiro capítulo de Provérbios. No dia 10, lê o 10º capítulo. No dia 15, lê o 15º. No dia 31, lê o 31º capítulo de Provérbios. Tá? Faz esse desafio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Que aqui diz, ó, olhe firme para frente com toda a confiança e não abaixe a cabeça envergonhado. Porque tem gente que erra, que faz alguma coisa, que perde ou não sei, e baixa a cabeça, se envergonha. Mas não, aqui diz pra gente olhar firme para frente, com toda a confiança, sabendo que a gente vai conquistar, sabendo que a gente vai mudar. É igual a questão da fé. Fé é a não submissão de algo, é você não se submeter àquilo. Fé é você tá com qualquer tipo de problema, tá com qualquer tipo de condição, tá passando por qualquer tipo de coisa. Fé é você olhar para isso e não é você negar, vou fingir que não tá acontecendo nada e vou seguir minha vida. Não, isso é alienação, você tá alienado. Agora, fé é você olhar para essa condição, olhar para a situação que você está passando e não se submeter a ela, ou seja, não se colocar embaixo dela e falar, pô, isso está acontecendo na minha vida, então pô, eu vou me vitimizar aqui. Não, fé é você justamente olhar para isso, olhar para essa situação, essa condição e falar, tá bom, eu tô desse jeito, tá acontecendo isso aqui, porém, eu não me submeto a isso aqui. Isso não faz parte da minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu mudo meu foco, eu mudo a minha direção, eu faço algo diferente, mas eu não vou me submeter a isso. Isso é fé. É você trazer para a existência aquilo que ninguém viu. É você trazer para a existência aquilo que só você e Deus viu. Por isso que muita gente não entende aquilo que a gente faz. Por isso que muita gente não entende aquilo que você faz. Porque eles não estão vendo aquilo que você enxergou no futuro. Eles não estão vendo, por isso que visionários são muito criticados. Porque os visionários, eles veem algo no futuro e eles, com a fé, trazem isso para a existência do agora. Entende? Eles trazem isso para a existência do agora. E as pessoas não entendem. Porque as pessoas querem o resultado imediato. E o visionário não. O visionário já viu no futuro o que vai acontecer. Ele está fazendo todos os dias o caminho para chegar no futuro. Só que a pessoa que não é visionária, ela fala, você não está tendo resultado, você não está crescendo, cadê seus resultados? Cadê seu fruto? E aí fica ansioso e preocupado com isso. Porque não viu o futuro. Nunca parei para ver a diferença de fé e alienação. Fé, cara, isso é muito louco.
A alienação é você olhar para a condição e situação que você está e você justamente fingir que aquilo não está acontecendo e seguir a sua vida normal. Mas isso é só alienação, você está fingindo que algo não está, só que está na sua cara. E fé, de fato, tem 3 vertentes. A gente falou sobre as 3 vertentes da fé. Tem na nossa live no YouTube, o poder da fé. Foi maravilhoso. As 3 vertentes da fé. Um é você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Um é você acreditar no invisível, naquilo que só você consegue enxergar. E o terceiro ponto é esse de você não se submeter a algo. A fé é você não se submeter, você não se colocar por baixo daquilo. É você encarar de frente, com confiança e falar, tá bom, tá passando isso, mas eu não vou me submeter a isso. Eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou ir fazer alguma coisa diferente. E para a gente caminhar para o fim aqui, em Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz assim, na verdade vou ler o primeiro e o segundo. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Ou seja, aqui está dizendo que... E acabou a bateria do computador. Mas enfim, está dizendo que Cristo é a nossa vida. E a gente morreu para o mundo. E quem vive em nós é Cristo. Então, o nosso foco tem que estar nas coisas do alto e não aqui da terra. O nosso foco tem que estar no alto e não aqui na terra. Por isso que esse entendimento de que você não é daqui, você é do céu, isso muda tudo, porque você olha para a vida de uma forma diferente, você muda a sua perspectiva de olhar para a vida. Você enxerga a vida de outra forma. Então é você entender justamente que você, a partir do momento que você crê que Jesus Cristo ressuscitou, crê que Jesus Cristo vive, e você aceita Ele, você é batizado e você faz todo esse rolê, você entende que, cara, agora é Ele que vive em você. E você morreu para o mundo. Então os nossos pensamentos, as nossas coisas têm que estar no alto e não aqui. E isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo na sua vida. Porque aí você começa a entender algumas coisas, você começa a entender tudo. Então, para a gente finalizar, o nosso foco ele tem que estar em Jesus Cristo. Porém, a gente precisa continuar fazendo as coisas aqui. Porque a gente não mora aqui, a gente não é daqui, mas a gente está passando por aqui. Então, nesse tempo que a gente está passando por aqui, a gente precisa fazer a obra. A gente precisa dar frutos, a gente precisa governar, dominar, multiplicar, frutificar. Tudo que está escrito para a gente. Afinal, em 2 Timóteo, se não me engano, está escrito que Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de medo, mas de amor, de poder e de domínio próprio. Ou seja, então a gente tem domínio próprio, a gente tem amor e a gente tem poder para fazer grandes obras, para poder cumprir aquilo que Ele nos chamou. Então, todo esse entendimento vai mudar a sua vida. E sabe qual que é a verdadeira mudança? Não é quando você está assistindo essa live, é o que você faz depois dessa live. Porque eu lembro que no dia 30 de setembro de 2023, eu estava nesse lugar aqui, só que eu não estava fazendo live, eu estava assistindo uma live do Pablo. E no momento que ele falou algo, tocou muito forte no meu coração. E acabou a live, eu decidi mudar. E foi justamente depois da live que a grande mudança aconteceu. Então já fica aqui de reflexão para você, de confronto para você. A mudança não é com o que você está escutando agora. Não. Isso é um entendimento que você tem. Eu estou trazendo para você um entendimento. A mudança vai ser o que você vai fazer depois que desligar essa live.
A mudança vai acontecer quando você estiver passando pelo pior momento. E aí sim você decidir se vai submeter ou não naquilo. A mudança de fato vai acontecer quando essa live desligar e bater a vontade de voltar para a cama. Ou bater a vontade de fazer qualquer outra coisa sem ser fazer aquilo que tem que ser feito. Aí sim a gente vai saber se a mudança está acontecendo ou não. Não é quando a gente assiste essa live. Fala, Douglas. Excelente dia, meu irmão. Então, é esse entendimento. Essas lives de segunda, quarta e sexta, qual que é o objetivo disso? Eu tenho alguns objetivos com isso. O primeiro objetivo é falar de Jesus para as pessoas e as pessoas despertar. O segundo ponto é esse, levar entendimento, levar clareza e esse estalo, esse despertar nas pessoas. E o terceiro ponto é para eu mesmo me desafiar, porque quando eu faço uma live, eu preciso estudar sobre o assunto, eu preciso estar aqui me expondo, qualquer erro, qualquer coisa, eu tenho que estar aqui me expondo, então eu melhoro muito com isso. Então, são esses três objetivos. E você precisa entender que uma live dessa aqui, ela não tem o poder de mudar ninguém. Ela tem o poder de trazer um entendimento para você. Você consegue ter um entendimento. Ah, você fala assim, agora eu entendi, faz sentido isso. Isso faz sentido. Só que a verdadeira mudança, ela ocorre quando esse botão aqui é desligado, quando a live sai, quando você vai fazer essas coisas. E aí sim, no meio da sua rotina, no meio da sua vida, a mudança que você tanto quer, ela vai acontecendo. Quando você decide de fato fazer a mudança, quando você decide de fato fazer algo diferente, é quando desliga essa live que acontece. Aqui a gente está tendo entendimento. Em qualquer lugar que você for, palestra, curso, mentoria, tudo isso é um entendimento que você tem. Mas a mudança, quem faz é quando você está no seu quarto, chorando, implorando para Deus fazer algo diferente. E nesse momento que você muda. É nesse momento que vem, ou eu continuo do jeito que tá, ou eu vou ter que mudar. É quando tem essas duas opções. E aí você tem que tomar uma decisão, você tem que escolher algo. Então, que você possa ter tido um entendimento incrível nessa manhã aqui, que você possa ter entendido que o nosso foco vai direcionar a nossa energia, que vai levar o nosso tempo. Então, aquela analogia do carro foi maravilhoso, nem estava no script. Foi o seguinte: imagina que o carro, você vai fazer uma viagem. Imagina que o volante do seu carro, você está segurando, é o foco. Onde você virar é onde o carro vai, ou seja, para onde você direcionar o volante é onde seu foco vai estar. E aí, quando você pisa no acelerador, você gasta combustível. Ou seja, você direcionou o volante, você pisou no acelerador, e aí você está gastando combustível, você está gastando energia. E quanto mais longe você vai, mais tempo você gasta, que é o recurso mais precioso que a gente tem. Então faz aí a reflexão da sua vida. Onde você está direcionando o volante da sua vida, onde você está gastando muita energia e onde você está investindo seu tempo. Se você ter essas respostas, cara, onde está o meu foco, onde eu estou gastando muita energia e onde meu tempo está sendo investido, se você entender esses três vertentes, essas três linhas, cara, você vai ter muita clareza na sua vida. Só para, desliga a live e responde essas perguntas. Onde está o meu foco? Qual o retorno eu estou tendo com isso? E onde eu estou depositando minha energia? Ponto. Faz essas perguntas aí, responde e vão para cima. Eu vou mandar o material complementar da live no grupo do WhatsApp, tá? E a live vai ficar salva no YouTube. Show? Então fecha os olhos aí. Eita, fecha os olhos aí e vamos embora agradecer pelo dia de hoje. Vamos lá, turma, fecha os olhos aí. Pai, a ti nós rendemos graças, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Pai, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pela live, obrigado pelos corações que estiveram aqui. Pai, que o Senhor possa direcionar o nosso foco, que o Senhor possa nos mostrar onde está sendo gasto a energia e o tempo de forma errada, que o Senhor possa trazer clareza e direcionamento nos nossos corações.
Nós te pedimos isso, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, para obedecer aquilo que o Senhor nos chamou. E assim como diz em Filipenses, Pai, que a gente possa estar com o nosso foco no alvo, que a gente possa estar correndo para o alvo, que a gente possa estar com os olhos em Ti, Pai, que a gente possa andar sobre as águas com o Senhor, que a gente possa fazer grandes obras com o Senhor e que nosso foco sempre esteja no Senhor, Pai. Que por mais que tempestades, circunstâncias e momentos difíceis aconteçam, que a gente não se submeta a isso, que a gente tenha fé para falar com confiança, com convicção de que o Senhor é mais forte que toda condição aqui na terra. Então que a gente possa mudar, ser transformado, renovado agora, em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Tamo junto. Vou mandar todas as informações no grupo do WhatsApp. Então, para você que tá assistindo aqui e não tá no grupo ainda, entra lá nesse negócio, cara. Vou ter que ficar falando toda a live aqui pra você entrar. Entra nesse negócio logo. Vai aqui no meu perfil. Vai na bio do meu perfil e clica lá no grupo do WhatsApp e entra. É simples. Você tá em um monte de grupo que não agrega nada na sua vida. E entre em um grupo que vai agregar. Entra lá. Eu vou mandar o material complementar da live. São vários... Ah, você vai ver. É massa demais. Entra lá. Tamo junto.